Meus irmãos, muito boa noite na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chego para mais um momento de oração, uma reflexão da palavra de Deus, como sempre fazemos, desejando que essa palavra alcance pessoas, alcance irmãos, alcance alguém que tenha desejo de melhorar sua performance espiritual, estar na presença de Deus, a sua comunhão com Deus, a sua convivência com Deus. Isso é muito importante. Nós crentes em Jesus Cristo, não somos religiosos. Não temos uma religião, nós temos Cristo. Nós temos o Evangelho, que é o caminho, que é a base. O caminho é Jesus, mas ele mostra o caminho, ele nos ilumina e ele é a mensagem da revelação das boas novas para todas as pessoas. E eu acredito muito nesta palavra. Eu creio 100% na palavra de Deus. Toda a palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Até mesmo aqueles textos que não foram falados pela inspiração do Espírito Santo. Mas o registro deles foi inspirado para nosso ensino, para nossa edificação, para nosso conhecimento. Então, a discussão sobre se um texto foi divinamente inspirado, ele cai aí porque os registros são inspirados, como disse o apóstolo Paulo, toda a escritura divinamente inspirada, disse Pedro, é apta para a correção, para a edificação, para instruir em justiça. E tudo que no passado foi escrito para nosso conhecimento foi escrito, para que nós tiremos as lições que precisamos para viver uma vida digna na presença do Senhor. Queridos, estou fazendo essa live hoje com o coração bastante tocado, porque ontem à noitinha, à tardinha, a minha irmã, Maria Onilde, ela partiu, ela nos deixou, ela foi descansar com o Senhor. Depois de vários meses sofrendo, passou por 2, 3 ou mais cirurgias, não estou bem certo quantas, e idas e voltas ao hospital, ela estava sofrendo muito. As pessoas que lhe assistiam já não suportavam o seu sofrimento. E então, ontem ela descansou, mas deixou uma lacuna muito grande da nossa família. Ela era a irmã mais velha depois de mim. Ela tinha 78 anos e foi uma daquelas 6 pessoas que saímos do nosso estado de origem, Ceará, e migramos para o Pará. E aqui vivemos esses anos. E ela nos deixa há 2 anos e alguma coisa. Também nós perdemos a Luciene. E são 2 irmãs que eu estou perdendo, mas perdendo de vista daqui. Mas elas estão com o Senhor
Isso nos conforta muito. Eu vou ler um texto que fala muito seriamente disso. Salmo 116, versículo 15, diz o seguinte: Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eu vou ler outra vez. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Outra versão diz, aos olhos do Senhor. Se o Senhor diz que é preciosa a morte de um fiel que Ele serve, quem sou eu para dizer o contrário? Então, nós temos aí a certeza, a confirmação de Deus, porque ela serviu ao Senhor durante a vida. Queridos, nós vamos orar. Vamos orar pela consolação da família, de toda a família, de amigos e pessoas muito ligadas a ela. Ela era uma pessoa que orava muito. Tinha calos nos joelhos. E Deus a levou para estar com Ele, para o descanso eterno e esperar a ressurreição. Cabe à família, todos os parentes, todas as famílias, as gerações, a terceira e quarta geração da família, levar, seguir o exemplo da irmã Maria Onilde e perseverar, porque nós estamos aqui passando uma chuva, passando um momento. Salomão diz, aliás, Moisés diz que essa vida é um conto de gelo, é muito rápida, passa muito rapidamente. O tempo passa e nós voamos. Vamos para o Senhor. Vamos porque iremos para o Senhor. Ou pela ressurreição, ou pelo arrebatamento. Mas antes da ressurreição, aqueles que partiram, a alma deles. O corpo vai para o sepulcro, mas a alma vai para o paraíso, o descanso, onde ali esperarão pela ressurreição do corpo, quando receberão corpos espirituais e gloriosos. Nós vamos orar a Deus. Eu quero ler outra vez o texto. Preciosa é à vista do Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Somos santificados por Jesus Cristo, justificados pelo seu sangue, santificados pela obra maravilhosa do Espírito Santo. Assim devemos nos considerar, porque a palavra de Deus diz que nós somos santos, porque o Senhor nos santificou para vivermos a vida com Ele. Nosso bendito Deus e nosso eterno Pai, estamos agradecidos, Senhor, pelo momento que nós estamos falando com o Senhor. Estamos orando pelo dia, apesar do sentimento pesaroso, o coração pesaroso, a saudade e a lacuna deixada pela minha irmã. Mas agradecemos, Senhor, porque acreditamos, porque cremos na Tua palavra. Cremos que ela está melhor do que estava, muito melhor do que estava. Está bem. E nós, Senhor, também estamos na Tua presença.
Cuida de nós, Senhor. Faz com que as nossas vidas possam serem bênçãos para outras pessoas enquanto aqui vivemos. Faz que a nossa vida reflita a Tua graça, a Tua presença, o Teu amor, as Tuas bênçãos. Assista-nos, Senhor, a cada instante da nossa vida. Dê-nos a Tua presença maravilhosa, gloriosa, a Tua presença indispensável para um cristão, um crente. Sem a Tua presença, Senhor, não somos nada. Sem o Senhor, nós somos um vaso vazio e ainda cheio de sujeiras. Mas com o Senhor, nós somos um vaso de honra na casa do Senhor, na obra do Senhor, no reino do Senhor. Pai Celestial, abençoa os irmãos que estão nos assistindo, Pai, e faz que eles sintam a Tua presença maravilhosa. Ó Deus, os que estão ao vivo, os que orarão depois, Senhor, assistirão e orarão depois. Agradecemos, Pai, por tudo e te pedimos tudo no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos, a partir de janeiro, se o Senhor nos permitir, graça, para continuar fazendo essa live, nós vamos mudar alguma coisa, o título da live e alguma coisa nela. E vamos trazer sempre a palavra de Deus, porque o Senhor, eu sinto a responsabilidade de falar, de ministrar a palavra. A palavra que o Senhor me deu. Eu tenho um ministério, fazem 54 anos que eu fui consagrado para cumprir esse ministério. Fui chamado por Deus e reconhecido pelos meus irmãos, pela igreja, e recebi o ministério da pregação, do evangelho, do pastorado. E eu quero compartilhar isso. Eu estou fazendo isso no rádio de segunda a sexta, no horário de 13h, de 13h às 2h, pela rádio, a Rádio Boas Novas, aqui de Santarém, 92.5 Boas Novas, Santarém. E eu acredito que essa palavra vai alcançar algumas pessoas. Não é fácil se fazer diariamente. É preciso ter conteúdo, mas a palavra de Deus é inesgotável. O Senhor também disse que Ele faria uma fonte em nós. Em crer, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ser. E eu creio, como diz a Escritura. Por isso, não me falta a palavra para falar todos os dias. E sempre falando a palavra de Deus, ela não se esgota. Então, eu peço as orações dos irmãos. Peço que ore pela minha saúde mental, pela minha saúde física e pela graça do Senhor, pela a vida espiritual. É uma necessidade do cristão. Os irmãos podem me sustentar. Aliás, Deus pode me sustentar através das orações dos irmãos. Então, façam isso e nós nos colocamos à disposição para ministrar sempre uma palavra que vem de Deus e procede de Deus. A Bíblia está aí, mas às vezes lemos um texto ou lemos parte da Bíblia e ela parece estar vazia. Ela não traz motivação,
porque nós precisamos da palavra da revelação, aquela palavra que vem no momento, aquela palavra que o Espírito Santo traz à nossa mente, ao nosso coração, porque quando traz ao coração, vai para a mente e então a palavra é inspirada, é poderosa, ela alcança vidas. É isso, meus queridos. Eu volto sexta-feira, sempre neste horário, com mais uma live, mais um momento de oração e reflexão da palavra de Deus. Até lá, como costumo dizer, que a paz de Deus, que está acima do entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Amém. Amém.